Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje, no dia 22/5/26, para mais um encontro do nosso grupo de estudos, A Indução Hipnótica. E, gente, efetivamente estamos entrando nas partes mais legais do livro a partir de agora. Eu não sei se vocês se lembram, mas o autor ele estava fazendo meio que uma preparação, né? Em específico, no último encontro, nos últimos encontros, ele trouxe algumas ideias da hipnose clássica. Ele trouxe essas questões da hipnose clássica, gente, por dois motivos. Primeiro, para diferenciar a hipnose clássica da ericksoniana, mas também, gente, para preparar terreno, tá? Vamos lembrar, gente, que a hipnose ericksoniana é uma elaboração da hipnose clássica. O que eu quero dizer com isso? Não existe hipnose ericksoniana sem hipnose clássica. Não existe. As leis da hipnose, vamos dizer assim, os mecanismos são os mesmos. Literalmente os mesmos. Muitas pessoas vêm perguntar assim: Ah, Roberto, e quando você vai fazer hipnose de rua, você usa ericksoniana? Gente, não tem divisão na prática. Eu, quando vou fazer ericksoniana, eu estou fazendo clássica. Quando eu estou fazendo clássica, eu estou fazendo ericksoniana hoje em dia. É inseparável os dois de alguma forma. O que a gente entende é que a ericksoniana são alguns passos a mais, porque ela vai pegar esses mecanismos da clássica e vai abrir mais possibilidades e elaborações de fazer isso com formas diferentes, tá? Então, de fato, gente, isso aqui é minha opinião. Eu acho que alguém precisa de saber clássica para saber ericksoniana. Alguns podem até discordar de mim, mas essa é a minha opinião, né? Bom, a gente parou ali, gente, na página 75 do PDF em específico, que é o comecinho do capítulo 8. Eu convido todo mundo a abrir lá. Deixa eu abrir aqui para vocês também. E vamos começar, gente. Vamos lá. Esse capítulo 8, gente, ele vai falar sobre orientação fenomenológica, o fenômeno da hipnose, não os fenômenos hipnóticos, né? Então vamos lá. Teóricos, há muito tempo, se debruçam sobre o tema da hipnose. Até o momento, não há consenso sobre a sua definição nem sobre a sua natureza essencial. Assim como o amor, a oração ou a música, a hipnose é uma experiência subjetiva e é difícil chegar a um consenso sobre uma definição objetiva. Especialistas, no entanto, definiram a hipnose de acordo com suas próprias perspectivas teóricas. Muitos estudiosos identificam a dissociação como um componente chave no transe. Vamos falar um pouco já disso daqui. Peraí. Primeiro, gente, até hoje não existe definição de hipnose. Se alguém está falando que hipnose é especificamente isso ou aquilo, essa pessoa está falando um pouco de bobagem. Porque o que a gente tem são teorias, né? São teorias. Inclusive, gente, diferente do que muitas pessoas pensam, do tipo, hipnose clássica é Dave Elman. Não é, gente. Existem dezenas, se não umas centenas de modelos de hipnose que são hipnose clássica, tá? Muitas vezes a gente fala como se fosse uma coisa só, mas não é, tá? Não é. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar a própria história, gente. A gente tem a hipnose clássica de James Braid. A gente tem a hipnose clássica do Bernheim, que é diferente. A gente tem a hipnose clássica do Charcot, que é diferente. A gente tem a hipnose clássica do Emile Coué, que é diferente. A gente tem a hipnose clássica do Clark Hull, a hipnose clássica do Pierre Janet, a hipnose clássica da galera da psicologia social, do Sarbin e do Barber, a hipnose clássica do modelo sociocomportamental e a hipnose clássica de Dave Hellman, tá? Então, a hipnose clássica, gente, não é uma coisa só. A gente tem costume de achar que é, mas não é, tá? Bom, e aí ele citou ali nessa primeira frase que a gente leu, ele citou a ideia de que, ó, muitos estudiosos identificam a dissociação como componente chave do transe. O que ele está querendo dizer aqui como dissociação, gente? É, esse termo dissociação para a gente aqui, ele é essencial para a gente entender a hipnose. Dissociação nesse contexto, gente, está falando uma experiência de estar dividido. Mas como assim está dividido, gente? Estar dividido entre eu estar aqui consciente e ter processos divididos da minha consciência, divididos da minha decisão que vão estar acontecendo. Exemplo, eu estou aqui consciente,
mais minha mão começa a ficar anestesiada. Sem eu decidir ela ficar anestesiada. Ou eu estar aqui consciente, minha mão começar a levitar sozinha, né? Ótimo exemplo, Yuri, mãos coladas. Sou eu aqui tentando soltar minha mão, mas uma parte minha segurando a minha mão. Isso é um exemplo de dissociação. E aí, gente, é meio estranho. Eu acho muito estranho que a maioria dos hipnólogos no Brasil hoje não fazem ideia do que é dissociação. Sendo que a dissociação, gente, ela está presente na hipnose há mais de século. Literalmente há mais de século. O James Braid, que é o cara que cunhou o termo hipnotismo, ele não usava o termo de dissociação, mas ele já estava trazendo essas ideias de respostas avolitivas, de respostas sem decisão. E para o próprio James Braid, eu precisava ter esses fenômenos, essas respostas sem decisão para a hipnose acontecer. E aqui eu estou falando do começo do hipnotismo, gente. E o que eu acho estranho é que hoje a maioria dos hipnólogos não fazem nem ideia do que é dissociação. E, inclusive, falam que hipnose não envolve perda de controle. Mas hipnose envolve uma perda de controle deliberada. Deliberada. Isso é a teoria básica da hipnose, né? Vamos voltar lá. A gente está no 76 do PDF, Paulo. Tá. Na virada do século XX, Pierre Janet descreveu a hipnose como essencialmente dissociação. Já vamos parar de novo. Gente, Pierre Janet é um outro cara que criou uma outra teoria da hipnose, que é clássica, tá? O Pierre Janet, gente, ele é o pai da psicologia, quem não sabe, é um dos três pais da psicologia. E o Pierre Janet, diferente do Dave Hellman, que também é clássico, o Pierre Janet não falava de subconsciente como a hipnose de Hellman fala. Na verdade, Pierre Janet falava subconsciente sim. Foi ele que trouxe o termo subconsciente para a própria psicologia, gente. Mas o foco da hipnose do Pierre Janet foi o quê? Dissociação. A teoria do Pierre Janet, quando a gente fala de hipnose, ele chama de teoria dissociativa. Porque para Pierre Janet, a hipnose é um processo onde eu conscientemente gero uma dissociação. Olha que loucura isso. É uma dissociação consciente, né? Roberto, você Oi, fez assim uma classificação aí, mas o que que você classifica como clássico? Você fez esse também é clássico, esse é clássico, pelo tipo de indução, a dissociação, porque senão você eu vai tô fazer colocando a clássico ericksoniana aqui. também é clássico. O que que é clássico? Ericksoniano eu passo depois, mas ainda envolve a clássica. Para mim, aqui, clássico, Ricardo, tá envolvendo duas coisas, gente. Uma hipnose que é aberta e direta. O que é uma hipnose aberta e direta? É aquela hipnose que eu falo, vai acontecer a hipnose. Esse é o primeiro ponto, tá? Vai acontecer a hipnose. Você sabe que você vai ser hipnotizado. Primeiro passo. Isso já envolve hipnose clássica. Segundo ponto, sugestão direta. Sugestão direta, tá? Em que sentido, gente? Faça isso, sinta tal coisa, dispare tal fenômeno, tá? Isso, para mim, pessoalmente, define hipnose clássica. Uma hipnose que é explícita e direta. Eu posso fazer hipnose aberta, falando que eu vou fazer hipnose, mas sem dar sugestão direta. Assim como eu posso te hipnotizar sem falar que eu vou te hipnotizar. Quando eu entro nesses dois lados, a gente já vai para quê? Para ericksoniana, conversacional ou não verbal, tá? Bom, Quando não é, pode é, falar. Você se mutou, Ricardo. você está definindo como clássico quando é aberto explícito que vai acontecer, você está lá para ser Explícito e hipnotizado. direto. Explícito e Explícito direto. e direto. Uhum. Para mim. Posso, se alguém pode discordar, gente. Mas essa é a minha Então, visão de hipnose essa clássica. definição de clássica é tua. É minha. Na verdade, não é só minha. Eu diria que é o consenso da maioria dos estudiosos, tá? Ok. Porque eu vou dizer assim, o modelo sociocomportamental, que é um dos modelos mais modernos e atualizados que a gente tem, é clássico. É clássico, tá? Aquele tipo de hipnose tradicional, por exemplo, que fazia os ciganos de confusão mental para roubar, não é clássico. Eu diria que não.
Eu diria que Mas não. vem antes, mas vem Eu antes. diria que não. Aí que tá, não seria classificado como hipnose naquela época. Para Erickson seria hipnose. Para Erickson seria hipnose. Inclusive, gente, não existia confusão mental antes de Erickson, tá? Não dentro da hipnose. Bom, Tá. vamos lá. Por quê, gente? Porque confusão mental é um processo que envolve a relação. O poder que a relação tem um no outro. Consequentemente, a clássica não considera a relação nesse ponto, nesse nível, nesses aspectos relacionais, apesar de a da social estar envolvida. Vamos lá. Hilgard, é o Ernest Hilgard, desenvolveram uma teoria neodissociativa da hipnose, enfatizando múltiplos controles cognitivos do comportamento humano. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouco disso aqui. Gente, o Ernest Hilgard, na minha opinião, é um dos pesquisadores históricos mais importantes da hipnose. O Hilgard, ele fez mais de 200 experimentos diferentes, 200 papers diferentes envolvendo hipnose na carreira dele. O Hilgard, para quem não sabe, gente, é um dos criadores da escala de sugestionabilidade hipnótica de Stanford, junto com o André Weizenhofer, né? O Hilgard, gente, ele criou o que a gente vai chamar de teoria neodissociativa, né? Gente, o modelo do Hilgard, ele é um modelo bem complexo, bem completo, é clássico, só que, sinceramente, apesar do Hilgard ser um baita de um acadêmico, o modelo dele tem umas coisas que a gente fica assim, complicado falar academicamente disso daqui. Não é nem o tópico, mas eu acho legal falar. O Hilgard, gente, ele fez um experimento que ele tava assim, ele tava lá fazendo experimentos da banheira de gelo. Ele tava botando uma galera dentro da banheira de gelo, fazendo hipnose nessa galera, e aí ele dava a sugestão de que a pessoa sentiria conforto ao entrar na banheira de gelo, né? Só que o que que acontecia, gente? A pessoa entrava e sentia conforto. Ele olhava aquilo e ele ficava assim, poxa, interessante esse negócio. Eu vou fazer um teste. Aí ele fez um experimento. Ele pegou essa galera que estava ali na banheira de gelo, se sentindo tranquila, e ele deu a seguinte sugestão: se existe uma parte dentro de você que está sentindo dor ou desconforto, eu gostaria que um dos seus dedos indicadores levantasse para cima involuntariamente para me dizer que existe esse desconforto. E aí o que que acontecia, gente? A pessoa tinha um movimento involuntário de um dos dedos, o que a gente chama de movimento ideomotor. Eu não me lembro o número exato, mas era 2/3, 3/4 da pessoa tinham esse movimento involuntário nesse momento. E aí ele percebeu que, olha, a pessoa ela tá tendo uma experiência de dissociação aqui, porque ela está tranquila e sossegada no gelo, ela tá relaxadona aqui no gelo, mas tá tendo um movimento involuntário, como se fosse uma parte dela dizendo que parte dela tem dor. Ela não tá sentindo essa dor, experiência de conforto, mas uma parte sente dor. Então ele chegou à conclusão de que essa pessoa tinha uma experiência de estar com a consciência fragmentada, onde uma parte experiencia a sugestão, outra parte está executando, né? Só que o Hilgard, ele criou um termo que ele chamou de observador oculto, que seria como se fosse uma entidade que estaria ali no nosso inconsciente, que não seria a entidade que faz a gente ser hipnotizado, tá? Não é o subconsciente do Elman, não tem nada a ver, porque o observador oculto não executa a hipnose diferente da do Elman. E esse observador oculto seria como se fosse uma parte da nossa alma, vamos dizer assim, que estaria garantindo que a gente está protegido durante a hipnose. Né? Só que isso não é nada acadêmico. Como se fosse um sensor psíquico, como se fosse uma proto-ideia do sensor psíquico, É Roberto. diferente do sensor psíquico, porque o sensor psíquico estaria mais para o subconsciente, do Elman, que seria a parte ali que estaria agindo de alguma forma. Na verdade, o sensor psíquico estaria para a consciência. Né? Aqui, Paulo, seria algo que não está executando a hipnose, que está mais por trás ainda. Que ele entraria em jogo mais para manter a pessoa viva, segura e por aí vai. Né? E segundo o modelo do Hilgert, o modelo neodissociativo, gente. Mas ele descobriu essa parte, mas durante o processo, o que que servia essa parte? Ele chegou a essa conclusão de que a pessoa, durante a hipnose, por mais que tivesse experiências avolitivas, ela ainda estaria Ah, segura, estaria protegida dentro dela por uma parte do eu. Né? ok. Essa é a visão do Hum, Hilgert, gente. Vamos lá. Tá. Nem todos os teóricos se concentraram na dissociação.
como indicador-chave da hipnose. Os psicanalistas Brayman e Gill posicionaram a hipnose como uma regressão a serviço do ego. Olha que interessante, aqui a gente já tem outra teoria, outro modelo de hipnose que também é clássico. Os behavioristas T.X. Barber, falou sobre a importância da motivação para a tarefa e a definição da situação como hipnose. Gente, existem dois psicólogos sociais que foram essenciais para o desenvolvimento da hipnose que a gente tem hoje, que é o Barber e o Sarbin. Esses dois, eles trabalharam separados, mas principalmente juntos depois. Eles pegaram aquilo que o Clark Hull trouxe da comportamental para o ambiente acadêmico, com a hipnose, e eles trouxeram a hipnose agora para a psicologia social. Esses dois, o Barber e o Sarbin, eles criaram modelos de hipnose, gente, que não falam de transe, que não falam de inconsciente nem nada do tipo. Eles falam de quê? Papéis sociais. Assumir um papel deliberadamente de pessoa hipnotizada. Então, eles falam da confiança do hipnólogo, do poder das relações, do poder do grupo, e por aí vai, né? Eles estão falando desses aspectos que vão envolver conformidade, autoridade, mas para o Barber, especificamente, para o Sarbin, hipnose é um processo onde eu atuo, literalmente, eu estou assumindo um papel e estou atuando de forma deliberada como uma pessoa hipnotizada, porém, tendo uma experiência volitiva e me identificando com essa atuação, né? Eu sei que é complexo e esquisito isso, mas essa é a teoria deles. Não vou me aprofundar aqui. Vamos lá. Os psicólogos sociais Sarbin e Coué utilizam a teoria dos papéis, é o que eu acabei de falar, para descrever a hipnose em termos de comportamentos como se o sujeito em transe age como se estivesse hipnotizado, né? Aí depois ele cita o modelo do Spiegel, que é outro modelo de hipnose clássica, né? Spiegel e Spiegel levantaram a hipótese de uma base biológica para a hipnose, enquanto outros postulam que hipnose é essencialmente relaxamento. Bom, o Spiegel, gente, ele fala muito de fisiologia, né? O Spiegel é aquele cara que faz análise do corpo, do cérebro, áreas ativadas do cérebro e por aí vai. E aí depois ele cita o Edmonston. O Edmonston, ele é um cara que, vamos dizer assim, ele pegou os estudos do Pavlov, que fala de estado, e ele trouxe mais para o específico ainda. O Edmonston é o cara que trouxe o relaxamento progressivo como a gente utiliza hoje na hipnose. Ele que organizou a estrutura de relaxamento progressivo, né? Então, a Roseli perguntou assim, então no caso do Sarbin seria como um ator? Sim, eu vou dar um exemplo, gente, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um priminho meu que ele ficava me assistindo fazer hipnose. Ele viu alguns vídeos de hipnose, mas ele nunca tinha aprendido hipnose de fato. Ele nunca tinha aprendido hipnose de fato. Um dia ele estava conversando com os amiguinhos dele da escola e o amiguinho dele falou assim: Ah, eu duvido que você me hipnotize. Só que, gente, o meu amigo, não sabe, meu primo, ele não sabia hipnose. O que esse meu primo falou? Eu te hipnotizo, eu sou hipnólogo. Eu sou hipnólogo. Você me hipnotiza agora? Eu te hipnotizo agora. Senta aí, senta aí. Ele pegou um lápis, começou a fazer assim, se concentra. E, gente, a pessoa entrou em transe e começou a reagir à sugestão. O que aconteceu? O meu primo assumiu o papel de hipnotista. Ele decidiu assumir o papel de hipnotista. Ele não sabia nada de hipnose. Quando ele assume o papel de hipnotista, traz essa confiança, o processo hipnótico já está acontecendo. E a outra pessoa assume deliberadamente o papel de quem vai ser hipnotizado e se comporta como alguém hipnotizado. Gente, se comportar como alguém hipnotizado é uma pessoa que fica quieta, que fala menos, que segue sugestão e por aí vai. E o moleque conseguiu hipnotizar o outro sem saber hipnose. Por quê? Porque Roberto, ele não é que ele não assumiu o sabia papel hipnose. e o Ele outro tinha sabia o visto papel. teus vídeos. Ele tinha visto, mas ele não sabe o que é uma indução de Dave-Elm, ele não sabe escalar a sugestão, ele não sabe nada disso. Não, não sabe teoricamente, mas ele foi repetindo. Repetindo, Muitos só que aí que cursos. tá. Quando ele faz isso aqui pro outro e o outro entra em transe, ele não sabia o que é isso aqui. Ele só fez. Da Ele mesma não sabe, forma, se eu viro pra ele não alguém. sabe os conceitos. Não, Ele foi modelando sem gente, saber a desculpa. teoria.
Vou dar um passo a mais. Vou dar um passo a mais. Se eu estou na clínica, a pessoa tem expectativa e eu digo Cirilim Salabim, no 3 você entra em transe. 1, 2, 3. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A pessoa entra em transe. A pessoa entra em transe. Se você falar uma receita de bolo, a pessoa entra em transe. A pessoa é hipnotizada. Gente, hipnose não é o processo por si só, não é a indução. Pode falar, Rica. Expectativa por causa do contexto. Aí que tá. Você chegou no ponto, é o contexto. É isso que o Sarbinho Barber tá falando. Você define o contexto, você assume os papéis e se comporta como, né? Já aconteceu comigo uma vez, quando eu estava começando a aprender hipnose, estava lá no começo, estava pegando a fraseologia, eu estava estudando sobre a fraseologia do Mãos Coladas, eu estava indo na faculdade, eu estava ouvindo o fone de ouvido e eu estava falando a Mãos Coladas. Ah, imagina que tem uma cola e vai aumentando, fazendo toda a... Eu não estava prestando atenção a ninguém, eu estava prestando atenção no vídeo e repetindo o que o vídeo estava falando. No final da indução, um colega da sala que estava fazendo o que eu estava falando enquanto eu estava prestando atenção no vídeo, colou a mão. Uhum. Paulo, o que que eu faço agora? Minha mão está colada. Eu não estava nem olhando para ele. Sim, Eu não estava nem sim, calibrando. É, minha mão está sim, colada. O que que você fez? Solta minha mão. Eu sim. olhei É assim, como isso. assim, amigo? Como assim eu colei a sua mão? Como? O que que eu... Uhum. Ali eu comecei a brincar, colei a mão dele, eu fui escalando, mas eu não estava prestando atenção nele na hora. Não... Foi muito louco aquele dia, porque ele simplesmente viu eu fazendo isso e começou a seguir. Uhum, uhum. Antes do Wilson falar, já te chamo, Wilson. Gente, hipnose tem muito mais a ver com aspectos da psicologia social do que vocês imaginam, tá? As pessoas ficam assim, ai, a gente não faz nada que a gente não quer durante hipnose. Bobagem, você faz sem hipnose o que você não quer. Sem hipnose, sem hipnose. Gente, você se comporta diferente em contextos diferentes, por questão de grupo. Quando você entra numa igreja, involuntariamente você se comporta diferente. Quando você para na frente de um policial para conversar, você involuntariamente se comporta diferente. Você age diferente do seu modo padrão por contexto, por aspectos sociais, por conformidade, por autoridade, né? E a gente não precisa de hipnose para nada disso. Qualquer um que já viu o experimento Milgram, viu que você é capaz de matar o outro mesmo não querendo. Matar o outro. E como que alguém vira pra mim e fala, ai, na hipnose você não faz nada que você quer? Você faz sem hipnose, cara. Eu não preciso hipnotizar pra você fazer pra você fazer o que você não quer. Wilson, pode entrar. Não, eu não sou bom de guardar nome, mas uma daquelas escolas francesas que tratavam histéricas, dos protocolos dele, as mulheres, antes de serem hipnotizadas, elas assistiam alguém ser Uhum. hipnotizado, outras mulheres, pacientes mais antigos já estavam acostumados com aquele processo, Uhum. para depois elas entrarem naquela conformação hipnótica. E um caso que eu já te contei antes, eu, quando era há 30 anos atrás, meus filhos ainda eram pequenos, eu Hum. hipnotizava meus filhos. E Uhum. depois de um tempo, meu filho mais novo começou a hipnotizar minha filha, que é mais é Uhum. um monte de melhor do que ele. Ele aprendeu ali eu fazendo, e aí começou a hipnotizar ela. E fiquei sabendo depois, eles me contaram. Então, Que legal, que só legal. corroborando com isso que você está Sim, falando aí, né? sim, justamente. O... Puxa, peraí. O que que eu ia falar? Eu ia complementar o que você falou aqui. O que que eu ia falar? Esqueci, Enquanto você Wilson. está lembrando, isso que o Hum, Wilson comentou de mostrar os vídeos é nossa, o o que 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 eu os ia falar? shows de hipnose cômica fazem hoje em dia. É o que o show A de hora que o hipnose cômica pessoal faz. tá indo antes de iniciar o show, tá lá no telão exemplos dos caras fazendo coisas antes. Sim, sim, sim. E Mas, Roberto, o aí, que você falou do experimento Hilbert, aquele que o pessoal é capaz de matar por hipnose, aquela parte de proteção daquele outro psicólogo que faz, então aí onde é que fica? é aí que a gente vai ter paradoxos. É aí que a gente vai ter paradoxos, tá? Porque assim, gente, qualquer um que estuda um básico de psicologia social sabe que a gente entra em conformidade involuntariamente. A gente se comporta, a gente muda o nosso comportamento e a gente age diferente do que a gente acredita por pressão. Por pressão. E a gente não está consciente dessas mudanças, gente. A gente não está consciente disso daqui.
tá? Aquele É, experimento que tem no YouTube, né? Que tem uma sala de espera, daí a pessoa levanta, todo mundo levanta, o cara entra lá, começa a fazer isso é igual. psicologia Entra. social, exatamente. Isso é experimento, isso são experimentos da psicologia social. E, gente, os estudos dessa galera do Barber e do Sarbin especificamente, eu acho importantíssimo para os hipnólogos. Que porque eles trazem esse aspecto da relação, do contexto, do grupo, da autoridade. E, e os caras fazem e falam hipnose sem citar transe, sem citar subconsciente, sem citar inconsciente, e por aí vai. Esses caras, eles criaram experimentos que comprovam, já tinha sido comprovado inúmeras vezes, que a gente faz hipnose sem falar de transe, que talvez seja muito menos importante para a hipnose que a gente acredita, né? Mas bom, não vou ficar falando Aquele aqui agora muito filme mais deles. do aquele filme do Leonardo DiCaprio e o outro, né? Se você foge, te pego. É por conformidade, porque ele entrava na classe dando aula, se vestia de médico, se vestia. O pessoal ia acreditando nele, ele ia mudando de Uhum. papel assim. Ricardo, você Sim. sabia que existiu aqui no Brasil um cara que era igual o cara do Prenda-se Se For Capaz? Não, aquele filme foi preso de uma história de verdade, a história é verdade. E foi um brasileiro. Teve um brasileiro que fez um monte de coisas. Ele tinha, tipo, ele chegava nos lugares, falava que tinha autoridade e a galera comprava. Ah, esse Ah, eu cara vi era muito falar. bom mesmo. Ele foi pro carnaval se apresentando como Constantino Filho da Júnior, Gol. Filho do dono o da Gol. dono da Gol. Não, foi, Filho do dono da Gol. Paulo, foi depois do filme, mas eu vi esse cara, ele alugou helicóptero, fazia um monte de coisa, o pessoal todo mundo acreditava Sim, nele. ele foi pro. Ele pegava aviões, Ele, que o cara era filho do dono da ele Gol. pilotava avião transportando droga. Era um negócio insano, gente. Era um negócio Uhum, insano. sim. Gente, eu vou contar uma história minha. Estávamos uma vez no meu aniversário, em uma festa aqui no meu apartamento, e de repente, e daí eu tava, na verdade, ali encostado na pia da minha casa. Minha casa tem aquelas cozinhas americanas, né? Então eu tava encostado na pia, conversando com dois amigos do lado. De repente, um amigo meu de 1,95, ele simplesmente apaga, gente. Ele desmaia. Só que na hora que ele desmaiou, como ele tava encostado na pia, no tampo da pia, ele caiu e bateu a nuca no granito. Porque tem a pia ali, então ele bateu a nuca no granito, pá, caiu no chão, desmontado. Na hora que isso aconteceu, a festa parou, a música diminuiu, começou a se movimentar. Um outro amigo meu vira e fala assim: molha a nuca, molha a nuca. Eu tava do lado da pia, pegava água, passava na nuca nele. Pegava água, passava na nuca dele. Deu uns 20, 30 segundos, ele começou a acordar, levantou. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tudo mais. Deu uns minutos depois, gente, esse meu amigo que falou molha a nuca, ele veio até mim. Me puxou de lado e falou assim: Roberto, eu não falei molha a nuca. Eu falei olha a nuca. Porque ele bateu a nuca dele. Eu queria saber se a nuca dele estava tudo certinho, porque ele devia ter se machucado quando ele bateu a nuca. Só que o que, que aconteceu, gente? Ele assumiu o papel de autoridade. E eu reagi à sugestão que ele me deu em conformidade. Eu não julguei, eu não analisei a sugestão dele, porque ele estava no papel de autoridade. Não teve análise. Gente, isso é processo hipnótico, é a mesma coisa. Eu tive uma resposta involuntária, tá? Isso é Mas você teoria dos falou, assumiu papéis. o papel de autoridade só com a postura e tom de voz, porque no que ele fez demais? É, Só falou, olha a nuca, você entendeu, olha a nuca. é. Porque ele E, é e justamente o isso. medo do amigo ter morrido. E a sensação do Roberto de ver a pessoa desfalecendo na frente dele. Eu estava engajado, concentrado, motivado, ele assumiu o papel de autoridade e eu entrei em conformidade. É a mesma coisa da hipnose. Mesma coisa, né? Tinha uma Bom, coisa que, mas contar um hum, caso para ilustrar também. pode. Eu não estava ainda nesse ambiente, não estava ainda, estava longe de pensar em estar nesse ambiente, era adolescente ainda. E Hum, quem conhece São Paulo, eu nasci em Genópolis, era perto dos Jardins. E tinha, a gente inventava, eu com meu primo, a gente inventava, quer dizer, brincadeira, essa de cara de pau, às vezes era sexta-feira ou sábado, a gente sabia que tinha umas inaugurações do jardim, inauguração de joalheria, de negócio e tal, todo mundo uhum. elegante. Então a gente falou, vamos entrar de bico lá para bater, a gente se vestia bem, na cara dura ia lá, boa noite, cumprimentando todo mundo, fazia, entrava de penetra, ou em festa, ou nessas inaugurações sem ter convidado, só assim, se Boa. vestindo bem, entrando lá, Uhum. entrando Uhum. no papel. Boa. Tem Boa, um boa. experimento,
tinha um Engenharia programa, social, Ricardo, isso eu tinha, interpreto como isso sendo. O tinha que um você falou, Paulo? programa Não entendi. chamado. Eu interpreto como isso também sendo engenharia social. Ah, a gente não Podemos sabia entrar nessa. tecnicamente como é que. Eu vejo o Tecnicamente não Erickson como sabia. engenheiro social, Ah, Não, pessoalmente. a gente não tinha, sabia que tinha esse tipo de engenharia, mas na cara dura a gente se divertia fazendo isso. Justo. tinha um programa um tempo atrás, chamava, acho que Pânico. Tinha um cara, dois repórteres, que eles iam entraram na Fórmula 1, entraram na área do paddock, Sim. na parte VIP, e qualquer um que olhava para eles, ele olhava e respondia assim: Pedro de Lara, Pedro de Lara, Pedro de Lara, ele falava. Uhum. E o cara, como ele falava com autoridade, com imposição, ele foi entrando e ele chegou Era o dentro da área do Zuckerman, paddock. o É, impostor. É. Isso era muito, ele era muito bom em assumir papéis. Gente, vamos lá, porque a gente só passou um parágrafo e foi 40 minutos. Vamos lá, vamos lá. Tá. O Dr. Erickson, ele defendia a hipnose como um estado alterado. Na verdade, ele entendia como um estado, mas ele entendia como estado natural. Mas ele tinha muitas definições para o fenômeno, algumas das quais nem sequer utilizavam o conceito estado. Certa vez, ele sugeriu, por exemplo, que a hipnose é uma apresentação de ideias que estimulam os aprendizados internos do paciente. Bom, gente, o Erickson, ele entendia hipnose como estado. Teoricamente, para ele não é um estado alterado. Tá? Para Erickson, teoricamente, não é alterado. Por que, gente, não seria alterado? Porque se eu entro e saio de trânsito o dia todo, é um estado natural, é um estado normal, é um estado padrão, é um estado ordinário. Ordinário. O que seria um estado alterado? Eu usar uma droga, eu beber álcool. Se eu entro no estado o tempo todo, não é alterado, é comum. É bem simples. Tá, outra coisa que eu tenho que falar, desculpa. O Erickson, gente, existe uma dificuldade, um probleminha na hora de se aprofundar na Ericksoniana, pelo menos quando a gente chega logo de cara. Que é o seguinte: a gente vai ver várias vezes o Erickson definindo transhipnose diferente, tá? É engraçado, porque eu já vi professor de hipnose ericksoniana pegar uma vez que o Erickson definiu hipnose e falar assim: não, Erickson vê hipnose assim. Mentira. Gente, cada vez que o Erickson ia falar sobre hipnose, ele explicava diferente. Por quê? Porque quando ele explicava, ele não era direto, ele hipnotizava a pessoa que estava perguntando. Então, cada vez ele agia diferente, dava uma explicação diferente para quê? Para empilhar uma hipnose de forma diferente para criar uma experiência específica com a pessoa que ele estava hipnotizando. Inclusive, esse empilhamento, esse processo de modelagem da experiência hipnótica, a gente vai ver aqui hoje nesse capítulo, porque esse é o foco do capítulo. A gente vai ver que o transe, ele não é uma coisa fechada específica. A gente pode ir somando experiências, juntando com componentes e aspectos diferentes, tendo um transe meu de agora diferente do meu transe de daqui a 10 minutos, né? Bom, justíssimo, Paulo, justíssimo. Bora lá. Dissociação, comportamento definidos por papéis. Tá, dissociação, vários modelos vão falar isso. Comportamentos definidos por papéis, a partir da psicologia social. Comportamento definido contextualmente. Gente, contextualmente é agora vai ter hipnose. Motivação para tarefas e responsividade estão incluídos no modelo ericksoniano. O que isso aqui quer dizer, gente? Que o modelo ericksoniano, ele vai beber de tudo que veio antes. Isso é o que eu abri falando aqui hoje, gente. Hipnose ericksoniana não é totalmente separada da clássica. Eu dependo de tudo da clássica para fazer a ericksoniana acontecer. No entanto, sobre a influência do Dr. Erickson, esses conceitos assumem uma interpretação um tanto diferente daquela identificada pelos teóricos anteriores. A definição de hipnose do praticante molda os fenômenos. Vamos lá, gente, antes de eu seguir. A gente fala muito de transe de hipnose como se fosse uma coisa só. Só que não é, gente, não é.
uma dificuldade que a gente tem até de estudar a hipnose cientificamente ou academicamente, gente, é justamente essa dificuldade de qualificar a experiência de transe, porque o transe ele não é uma coisa só. Primeiro, gente, o transe é abstrato. Eu conto dinheiro, eu conto amigo, mas eu não conto amor, eu não conto felicidade, eu não conto bem-estar, eu não conto transe. Eu não conto transe. Como que você vai contar amor? Inclusive, quando eu pego a analogia do amor, se encaixa muito para a analogia da própria hipnose. Porque a gente fala de amor como se fosse uma coisa só, mas amor não é uma coisa só. O amor que eu tenho com a minha esposa é diferente do amor que eu vou ter com a minha mãe, que é diferente do amor que eu tenho com os meus amigos. São amores com características diferentes, mas eu falo como se fosse uma coisa só específica, e não é. Até o amor que eu já senti por alguém que eu me relacionei amorosamente no passado é diferente do amor que eu sinto pela minha esposa hoje. Tem características e a experiência é diferente. Da mesma forma o transe. Então a gente não conta o transe, a gente não qualifica o transe como muitas pessoas pensam, né? E aí, gente, o que que vai acontecer? O meu transe de agora, ele tem características e experiências muito diferentes do meu transe daqui a 10 minutos. Eu posso entrar em transe agora e sentir pesado, e depois entrar em transe e me sentir leve. Eu posso entrar em transe e tá acelerado, com o coração acelerado, o outro vai estar calmo. Tem experiências de transe que eu vou estar sentindo todo o meu corpo. Tem experiência de transe que eu não vou sentir o corpo, vai como se eu tivesse sem corpo. E por aí vai. Tem transe que eu estou externalizado, tem transe que eu estou internalizado. E onde eu quero chegar com isso, gente? Isso que a gente chama de transe ou de hipnose na ericksoniana é flexível. É flexível, não é uma experiência rígida. E o que que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho de acolá, e eu vou juntar para dar a forma que eu desejo para a experiência que eu vou hipnotizar. Então, se eu quero que você entre em transe, a primeira coisa que eu vou pensar é como eu quero que seja a sua experiência de transe. Pode ser que que eu queira te colocar em transe com você desligado, com você dormindo, dissociado. E aí o que que eu vou falar? Eu vou criar essa expectativa primeiro. Eu vou dizer assim, olha, as pessoas quando entram em transe, elas dormem profundamente. A consciência vai para outro lugar, mas o inconsciente desperta. Aí eu vou hipnotizar outro fulaninho daqui a 10 minutos, eu vou falar assim, olha, as pessoas quando entram em transe, elas estão conscientes. Mas ela tem experiências involuntárias, a mão começa a subir sozinha. E aí eu viro para outro cliente e eu digo assim, olha, quando você entra em transe, você está consciente, você sente tudo. Você está no controle o tempo todo. Vocês conseguem perceber que esses 3 clientes que eu trouxe, eu estou falando que elas vão entrar em hipnose, mas de forma completamente diferente? E tudo isso aqui é hipnose ao mesmo tempo. Então eu vou pensar qual é a forma da experiência que eu quero dar para o outro. E aí eu vou começar a somar essas características, empilhar elas e te apresentar isso daqui. Trazer isso de dentro de você. E aí a gente muitas vezes se engana de achar que hipnose e transe é uma coisa só, e não é. Yuri, pode entrar. Você tá... Vou, Ah, vou, tá, pode falar. Tô te ouvindo. vou pegar vamos colocar entre aspas, um elemento da hipnose ericksoniana, então, para definir a hipnose. A hipnose seria uma grande semeadura. Oh, é isso. Pra mim é isso, Yuri. É isso. É criação de expectativa, é grande semeadura. É isso, gente. Porque a experiência que você vai ter na hipnose vai depender da sua responsividade, mas principalmente da forma que eu criei esse símbolo chamado hipnose na sua cabeça. Porque se eu digo que na hipnose você vai apagar ao ser hipnotizado. Para o outro, se eu qualifico hipnose como diferente, vai reagir diferente. É justamente isso. É criação de expectativa, é semeadura, é o enquadramento. Todo esse processo antes, que a gente vai chamar de pré-talk na clássica, mas que a gente chama de semeadura na ericksoniana, é o que vai dar forma para a experiência que você vai ter. Né? E esse parágrafo que a gente vai ler agora vai falar muito sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Olha que interessante esse parágrafo. Se a dissociação, que é essa ideia de estar dividido, for considerada essencial, o clínico pode inconscientemente enfatizar esse aspecto. Ou seja, se você quer gerar dissociação, se a sua visão de hipnose é dissociação, eu vou fazer isso acontecer mais.
Se o relaxamento for considerado primário, o clínico induz esse efeito. A maioria da galera que trabalha com Elman vai fazer isso aqui. Eu, por exemplo, geralmente eu não fico relaxando. E a experiência de quem é hipnotizado por mim é um pouco diferente. Não existe um estado de hipnose que exista como constante. Por quê? Porque vai variar a partir do filtro criado. Em vez disso, a hipnose reflete o quê, gente? Uma amálgama, essa soma dos processos, né? Uma amálgama complexa de muitos elementos diferentes que mudam ao longo do tempo. Novamente, o exemplo do amor é adequado. O amor existe em muitas formas: o amor romântico, o amor familiar, o amor espiritual e etc. Há variações diferentes para preencher volumes de romances, poesias e canções. Diferentes circunstâncias criam diferentes estados de amor. As pessoas falam de transe como se fosse uma coisa só, né? Mas o sentimento é definido como amor. A hipnose também pode ser subdividida em hipnose de dissociação. Gente, o que é hipnose de dissociação? É aquela principalmente quando a gente está dormindo, ou algo do tipo, não obrigatoriamente. Que é diferente uma hipnose de dissociação do que? De uma hipnose ativa. Que é a hipnose de Elman, que você diz, olha, você vai ficar consciente, é você que faz a hipnose. Quem faz processos inconscientes é diferente de uma hipnose ativa, por exemplo, né? Que é diferente de uma hipnose de relaxamento, que é diferente de uma hipnose de imagens e outras variações, dependendo do que? Da ênfase que o hipnólogo vai dar. E orientação aqui eu vou traduzir como expectativa. Paulo, pode falar, Paulo. Tipo a definição do James Tripp também, que é a ideia de plantar ideias para modificar comportamento, que ele já deixa a ideia da modificação de comportamento e já implícita ali. Ótimo, ótimo, realmente, realmente. Considere, por exemplo, diferentes induções alimentares que criam diferentes estados de saciedade. Isso aqui é uma analogia que ele vai fazer. Comer fast food leva a uma sensação de saciedade diferente de jantar em um restaurante sofisticado. Embora a saciedade exista em ambos os casos, as descrições da saciedade seriam muito diferentes, né? Não está claro se existem estados de transe invariáveis e objetivos que podem ser pesquisados e quantificados, né? E aqui ele cita Kirsch. Quem que é o Kirsch, gente? É o Irving Kirsch, né? Que é um dos pais do modelo sociocomportamental sociocognitivo, e coordenador das pesquisas envolvendo hipnose e placebo de Harvard, né? Esse aqui é um dos pesquisadores mais importantes para a hipnose atualmente. Este livro promove uma abordagem fluida para definir a hipnose e enfatiza a responsividade interacional como sua principal faceta. O que ele está querendo dizer com responsividade interacional? Gente, para o Jeffrey Zeig, o que importa não é o transe, é o quê? É você reagir à minha interação. É eu interagir com você e você reagir a isso. Olha que interessante. De fato, gente, responsividade interacional é muito mais importante do que a presença de um estado alterado. Como alguém poderia começar a criar uma definição aceitável de hipnose? Existem muitos métodos de categorização: a aparência, a função, a etiologia, a história ou a relação do fenômeno com outras coisas. As observações teóricas do observador, moldadas por uma lente individual, linguagem concomitante, fornecem uma base para esclarecer o conceito. Por exemplo, uma definição intrapsíquica de hipnose poderia se basear em outras teorias, em outras áreas teóricas, como a psicanálise, a teoria da aprendizagem, Alternativamente, pode-se empregar uma lente interpessoal e usar construtos da psicologia social ou da teoria dos sistemas para criar uma definição funcional, que na verdade o Erickson vai usar justamente desses dois aqui, né? Assim como a psicologia comportamental. O modelo ericksoniano atual utiliza construtos intrapsíquicos e intrapessoais, resultando em uma definição fluida de hipnose. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Dentro da ericksoniana, a gente vai utilizar as suas associações internas. Eu vou trabalhar dentro de você a sua visão de hipnose para eu dar a forma de hipnose que eu quero, e eu vou usar aspectos da relação, aspectos da psicologia social, aspectos relacionais, conformidade, autoridade, por aí vai, para gerar uma definição de hipnose que
varia. Que varia. Olha que interessante, que varia. Essa orientação pode ser a ruína de cientistas que buscam precisão e uma definição operacional. Mas uma lente fluida com múltiplas perspectivas pode beneficiar clínicos que frequentemente se interessam mais em maximizar a sua eficácia subjetiva do que em definir e delinear realidades objetivas. As definições não são neutras, pelo contrário, influenciam e frequentemente limitam as ações subsequentes. Pausa. Eu lembro que quando eu entrei na hipnose, eu fui fazer um curso que chamava hipnose condicionativa. A hipnose condicionativa é um modelo de hipnose que foi super famoso no Brasil até 2010, né? Ela foi criada por um cara chamado Crozeira, que ele morreu, sei lá, 2018, 18 a 20, se não me engano. Bom, eu fui estudar com o Crozeira e na época naquela época, eu estava preso no modelo de Elman ainda. E o Crozeira, a visão do Crozeira é uma visão de botar a pessoa para dormir. Então relaxa, 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 a pessoa dorme, deixa de responder e aí ele dá sugestões e faz o processo. Para eu, que era uma hipnose de Dave Elman, aquilo era muito absurdo, era maluco, que não era nem hipnose. Só que aí que tá, quando eu ia fazer hipnose, a pessoa, ao ser hipnotizada, reagia como? Da forma que eu queria. A pessoa que era hipnotizada pelo Crozeira reagia como? Dormindo. Por quê? Porque o meu processo influencia. Gente, se você for a um psicanalista, você vai sair com problema de pai e de mãe. Se você for a uma sessão de constelação familiar, você vai sair com problema de antepassado. Se você for fazer uma terapia de análise transacional, você vai sair com partes internas de pai e partes internas de mãe. Se você for se passar por uma terapia comportamental, você vai sair com problema de comportamento. O que eu quero dizer com isso? A sua própria abordagem terapêutica está mudando a experiência da pessoa que está passando por ela. Você está colocando experiências dentro dela e crenças. Você já está influenciando só de se comunicar, e isso já é um processo hipnótico. Tá? Vamos lá. Então, na verdade, você não tinha um problema de verdade. Depende da linha, você cria o problema. Você cria o problema e você cria a própria experiência, né? Você dá forma para a experiência do outro. Justamente. Vamos lá. As definições... tá, eu já li isso aqui. Se essa estratégia funcionar, ótimo, mas se não funcionar, pode-se adotar uma nova definição e agir de acordo. Agir de acordo é você assumir o papel dessa definição. Normalmente, a perspectiva mais flexível produz os resultados mais ricos. Além disso, como a rigidez dos pacientes frequentemente está na raiz dos problemas para os quais buscam ajuda, a lógica ditaria que os terapeutas devem modelar a flexibilidade para promover um comportamento flexível em seus pacientes. A hipnose pode ser definida operativamente pela fenomenologia que a compõe, pelos aspectos que a gente vai amalgamando. O uso de múltiplas definições constitui a presente abordagem comunicacional da hipnose, como a hipnose descrita de acordo com as funções aplicadas e os seus efeitos provocados. Consideraremos o ponto de vista do terapeuta, do paciente e do observador. Este capítulo examina diversas fenomenologias da hipnose conforme vivenciados pelo paciente. Ao longo dos capítulos subsequentes, são apresentadas impressões ericksonianas da hipnose. A perspectiva fenomenológica da hipnose, central neste livro, é um modelo reducionista. O que ele quer dizer com isso, gente? É que ele não está focado em definir. Tá? Ele vai reduzir. E faz sentido reduzir. Inclusive, na minha visão, toda definição da hipnose é uma visão que reduz a hipnose a algo, né? A hipnose é um sistema percebido e classificado como uma entidade, como se fosse algo, né? A hipnose. Uma perspectiva sobre o funcionamento de um sistema pode ser obtida estudando seus componentes. Os sistemas podem ser determinísticos ou lineares. Um carro é um exemplo de sistema determinístico. As partes do carro criam um todo. De fato, gente, um carro ele é feito por várias partes, né? Tem as várias partes do motor, o carburador, tem a transmissão, tem as rodas, tem a lataria, e tudo isso trabalha em conjunto deterministicamente para levar em uma direção, né? Então é um sistema um pouco mais fechado, vamos dizer assim. Você mexe aqui, vai gerar um efeito lá. Eu piso no pedal, tal coisa acontece no sistema,
né? Os sistemas podem ser determinísticos. Ah, tá. As partes criam um todo. Entenda as partes e como elas se encaixam e você entenderá o sistema. No caso de um carro, uma abordagem reducionista funciona bem. Mas se você quiser entender como a chuva é criada em uma nuvem, reduzir a nuvem aos seus elementos podem não fornecer uma resposta completa. Se você quiser entender uma árvore, reduzi-la às suas raízes, galhos e folhas é importante, mas não basta explicar como a árvore funciona. E, gente, é engraçado a gente ver um hipnólogo em específico da linha de Hellman chegar e dizer assim: ah, você não foi hipnotizado porque você não quer. O cara tá trabalhando de forma altamente determinística com a resposta do outro. Mas, gente, a pessoa pode não ser hipnotizada por inúmeros motivos diferentes. Inúmeros motivos diferentes. O processo hipnótico é um processo muito mais caótico do que, do que definido. Porque existem vários componentes na hipnose que a gente não contabiliza. Tá? A gente não contabiliza. A hipnose dentro do laboratório tá muito diferente dessa hipnose que a gente vai fazer na vida real. Porque dentro do laboratório a gente não tá contando, por exemplo, se você teve um dia bom ou um dia ruim antes de chegar aqui. Né? Vamos lá. Tá. Além disso, alguns sistemas são não lineares. A hipnose é um sistema não linear, não um sistema determinístico. Como um sistema imprevisível, que é diferente de um carro, não há uma resposta clara e determinística sobre a natureza da hipnose. Então, se eu digo algo para você, a resposta que você vai ter é das mais variadas possíveis, não é determinada, né? A variabilidade da hipnose é uma constante. Não existe um estado absoluto. E aí, gente, eu já vou fazer uma crítica para quem estuda hipnose academicamente, quer definir a hipnose academicamente. Se você vai ver os estudos do Pavlov, não sei se você sabe, Pavlov foi um acadêmico da hipnose, ou os estudos do Spiegel, que são estudos que vão definir a hipnose como uma menor ativação do córtex cerebral, isso faz sentido. Hipnose é uma menor ativação do córtex cerebral? Talvez. Quando? Dentro de contextos muito específicos. Se eu te induzo exatamente assim, gera um pré-talk exatamente assim e reage exatamente assim quando você é hipnotizado, eu posso classificar a hipnose dessa forma. Mas se eu hipnotizo uma pessoa que está correndo em bicicleta ergométrica, pulando, gritando e começo a gerar os fenômenos, o seu córtex vai estar muito ativo. Se eu pego uma pessoa dentro de uma regressão que está acessando uma memória, o córtex dela vai estar hiperativo. Então perceba que a experiência que eu tô dando, o rótulo que eu tô dando, essa estrutura que eu tô, vai determinar e vai variar a sua resposta. Paulo, pode entrar. É porque na visão desses autores, eles estão indo por uma visão quantitativa. Eles não Uhum. estão indo por uma visão qualitativa. A diferença do quantitativo é justamente essa questão do, olha, eu preciso ter um padrão e esse padrão ele precisa ser seguido porque é assim que a epistemologia é feita, é seguida. É. Agora, quando a gente está indo por uma visão qualitativa, é mais ou menos igual à psicanálise. A psicanálise não é ciência, mas se a gente for analisar a psicanálise pelo viés da psicologia social, ela entra como ciência porque ela Sim, produz conhecimento. é verdade. E Certíssimo, a Paulo. partir do Concordo com momento que você. algo produz conhecimento, aquele algo também é ciência, aquele algo também pode se E tornar tem sua ciência. importância. Tem sua importância. Os estudos do Spiegel, do Pavlov, do Edmonston são importantes pra gente. São importantes. Vamos lá. Não é. Ah, tá. A hipnose tem propriedades semelhantes à de um fractal. É uma amálgama sinérgica instável. Conhecer o estado inicial não permite compreender ou prever o estado maduro. Conhecer o estado maduro não permite inferir o estado inicial. No entanto, ainda podemos obter benefícios, tanto práticos quanto teóricos, ao compreender os componentes da hipnose. Portanto, temos a perspectiva fenomenológica. E agora ele vai apresentar para a gente de fato essa perspectiva dele. Então vamos lá. A fenomenologia esclarece a experiência vivida. Podemos aprender sobre a natureza subjetiva da hipnose ao compreender a experiência vivida pelo paciente em transe. E agora, gente, vamos lá.
Muito da hipnose ericksoniana vai envolver você fazer a pessoa hipnotizada se reconhecer como alguém que está hipnotizado, tá? Em específico, na de Dave Elman, a gente não tem muito esse comportamento, né, essa atitude. Mas na ericksoniana, a gente quer que a pessoa se identifique como alguém que está em transe, como alguém que está hipnotizado, que ela tenha essa experiência e qualifique isso como hipnose. Muitos hipnólogos de Elman fazem sessões de regressão e termina a sessão a pessoa fala assim, viu, mas você não me hipnotizou. Eu não fui hipnotizado, eu estava te ouvindo o tempo todo, estava com você o tempo todo. Se a pessoa não se identifica como hipnotizada, talvez não tenha sido tanto hipnotizada assim. Mas não vou entrar nessa aqui agora. Vamos lá. Do ponto de vista do paciente, mudanças subjetivas discretas devem ocorrer para que se possa relatar a existência de um transe. Então, olha que interessante. A gente quer fazer a pessoa se impressionar, identificar, perceber que ela está em transe, tá? Independente do que está acontecendo. Pera aí, gente. Aguenta aí rapidinho. Enquanto isso, gente, vamos tirar o fotão? Vamos aproveitar para tirar o fotão? Que eu sei que tem gente que vai sair daqui a pouquinho. Daí a gente aproveita todo mundo que ainda tá aí. Hora do fotão, gente. Ricardo, Inês, Ivan. Quem quiser aparecer no fotão é agora. Patrícia. Hoje eu vou aparecer. Hoje eu vou aparecer. Aê! Aí sim, Venâncio. Aí sim, Venâncio. Geralmente você fica só nas gravações. Exatamente. Eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo a cara do Venâncio. Venâncio é parente E do aí, Isaías. e aí, Paulo, tudo bom? E aí, Yuri? Como é que é, Ai, Yuri? Tá, Venâncio? ele falou que você é parente do Isaías. Ah, tá. Gente, Parece vamos lá. demais. Vamos lá. Galera, olhando lá para a webcam. Não sei se foi. Não foi. Pera aí, olhando para a webcam. Ixi, aguenta aí, gente. Olhando lá. Agora foi. Aguenta aí que a gente vai tirar mais uma. Eu tava clicando no botão errado inicialmente, gente. Mais uma vez. Ótimo, gente. Daqui a pouquinho eu mando para vocês lá o fotão. Vamos voltar. Seguindo. Do ponto de vista do paciente, peraí. Do ponto de vista do paciente, mudanças subjetivas discretas devem ocorrer para que se possa relatar a existência do transe. Olha que interessante, devem ocorrer, não é pode ocorrer. As seguintes experiências subjetivas ocorrem em resposta à indução hipnótica multinível do terapeuta, ou podem ocorrer espontaneamente. 5 categorias de experiências subjetivas são identificadas. Ou seja, gente, aqui ele vai colocar 5 ideias que vão fazer a pessoa hipnotizada ter a sensação de estar hipnotizada. Os pacientes frequentemente relatam que foram hipnotizadas em contexto quando há alguma combinação dos seguintes eventos subjetivos: consciência modificada, intensidade alterada, experiência avolitiva, resposta volitiva e percepção do paciente da experiência como hipnose. Tá, gente, eu vou refalar algo que eu já falei, e por mais que pareça que é só uma frase minha, isso aqui vai ser muito importante para o que vai acontecer depois nesse livro, tá? A hipnose ericksoniana é uma hipnose em que eu quero gerar a expectativa na pessoa hipnotizada de que ela está hipnotizada. Quanto maior a expectativa, mais poderosa fica a hipnose, mais fácil é gerar fenômenos complexos. Então, ao te hipnotizar, eu quero ter a certeza e eu quero gerar a experiência para que dentro de você, para que você qualifique isso como hipnose, tá? E aí, gente, nem tudo que está acontecendo é fruto da hipnose, mas se algo está acontecendo que não é fruto da hipnose, mas que parece hipnose, eu vou usar isso para te convencer. Vou dar um exemplo. Eu convido você aí que está me assistindo,
que não tá no carro, que tá sentadinho e pode ficar aqui de boa, a fazer um exercício aqui comigo. É 30 segundinhos, tá? Sentado. Só se estiver sentado e seguro você faz isso daqui, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma respiração que a gente chama respiração do fogo. Respiração do fogo. Você vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca. Só que quando você puxar o ar, você vai encher toda a sua barriga, todo o seu pulmão. Você vai até o fim do movimento de expansão da barriga, vai respirar pelo diafragma. Você vai sentir batendo lá na frente até encher toda a sua barriga, todo o seu pulmão. E aí você vai soltar de vez esse ar até esvaziar tudo. Então você vai fazer e vai soltar tudo. É essa a respiração. É isso que você vai fazer, tudo bem? Enche tudo até sentir enchendo tudo e solta tudo até esvaziar completamente. A gente vai fazer essa respiração aqui um minutinho, tá? Vamos fazer? Bora lá então, vamos lá. Pode fazer. Solta todo o ar. Fica nisso, ainda mais. Enche tudo, solta tudo. Vamos lá. Mais um pouco. Isso, ainda mais. Ótimo. Mais uns 20 segundinhos. Continua fazendo. Ixi, eu já tô no barato já, eu já fui. Ótimo. Pode parar. Perceba seu corpo. Perceba sua cognição. O que aconteceu com você? Alterou um pouco o seu estado? Alterou. Se eu estou fazendo hipnose ericksoniana, antes disso, gente, essa respiração que você acabou de fazer é o oposto de uma respiração de relaxamento. A gente tem métodos de respiração que vão ativar o sistema parasimpático, que vão te relaxar, e a gente tem técnicas de respiração como essa que são estimuladoras, que vão aumentar a sua pressão, acelerar o seu batimento cardíaco. É o oposto. Só que se eu tô dentro de um contexto que eu chamo de hipnose, eu faço você respirar assim, eu vou virar para você e vou falar assim, olha, perceba que sua cognição tá diferente, seu corpo mudou. Você está em transe. Quando você tem essa experiência, eu estou alterado, e eu digo assim, olha, você está em transe agora, e você nota que você está alterado, isso te impressiona. Isso eleva a sua expectativa e faz você se identificar como alguém que está hipnotizado. Agora eu te pergunto, esse barato que você teve é você em transe? Provavelmente não. Não importa se é transe ou não. O que importa é se essa experiência te gera a sensação de estar hipnotizado, eu vou utilizar isso a favor do processo. Porque o que importa não é o seu estado, é você ter a sensação de estar hipnotizado. Tá? Yuri, pode entrar. Inclusive, no final aí das explicações de cada um desses 5 elementos aí que ele traz, ele fala que essa é a maior dificuldade dos alunos dele de aprender a aplicar na prática, que seria Sim. o termo que, pelo menos na tradução aí está escrito, é a arte da insinuação e implicação, que seria se Nossa, é acompanhar. forte. Uhum. E o detalhezinho, um movimento que acontece no dedo da pessoa, você fala, seu inconsciente. Ele tá aqui, tá querendo conversar comigo. O Zag fala que é uma das coisas mais difíceis que ele encontra como professor de hipnose, porque as pessoas não têm o costume de aprender dessa forma. A galera acha muitas vezes que eu ter a minha pálpebra vibrando é o suficiente. Diz que a pessoa tá em transe. Só que na ericksoniana, gente, o que importa não é a pálpebra vibrando. O que importa é eu, como hipnólogo, perceber a sua pálpebra vibrando e falar assim, olha que incrível sua pálpebra vibrando. Isso é sinal de que você está em transe. Perceba a sua pálpebra vibrando. Quando a pessoa nota que tem processos involuntários acontecendo, que fariam ela ter a sensação, a ideia classificada como hipnose, isso impressiona e eleva a expectativa. Eu vou pegar o exemplo que o Yuri trouxe e eu vou elaborar. Se eu tô dentro de um contexto que eu chamo de hipnose, ou seja, na minha clínica, com meu cliente sentado, e no meio do processo ele começa a ter espasmos na mão ou no ombro, gente, pode ser que esse espasmo seja um simples espasmo. Porque a gente tem espasmos mesmo.
Só que o que que acontece? Eu estou em um contexto que se chama hipnose, eu vou falar assim, olha que incrível, seu ombro está tendo espasmo, seu dedo está tendo espasmo. Você decidiu ter esse espasmo? Não decidiu, ele aconteceu sozinho. Então é o seu inconsciente que está se expressando aqui. E o seu inconsciente se expressa durante a hipnose. Ou seja, eu estou usando um negócio que não tem nada a ver com a hipnose para te gerar a sensação de estar hipnotizado. Isso é o que a gente vai chamar de utilização na ericksoniana também, tá, gente? Então, isso é um movimento diferente do que a gente está acostumado, em específico na hipnose de Dave Elman. Que na hipnose de Dave Elman eu vou ler o script, eu espero que você reaja. E aí eu vou estar focado no seu sintoma. Aqui na ericksoniana, o sintoma não é o sintoma que importa. O que importa é eu usar o sintoma para te impressionar. Ricardo. Roberto, acho que ele fala que a dificuldade com os alunos é porque aí muda muito o papel do terapeuta. Você tem que aumentar muito a acuidade sensorial e calibração para poder roubar esses efeitos que acontecem. No DVD, você Sim, lê o script e fala. Então, a habilidade do terapeuta aumenta muito mais, porque você tem que sim. estar muito atento no que está acontecendo, né? Aumentar É, a acuidade sensorial e calibração da Ô, situação para. Ricardo, é. e fazer isso inicialmente, como várias outras coisas da Ericksoniana, é muito esquisito. É, porque é diferente do outro, é completamente ao contrário, Exato. contra-intuitivo. Porque se você fala assim, o seu ombro está tendo um movimento, é o seu inconsciente querendo falar comigo. O que que ele está querendo me dizer? Se a pessoa falar assim, não tem nada a ver isso com o inconsciente. Para quem não está acostumado, é uma frustração, é um baque. As pessoas não Uhum. querem passar por isso, É. entendeu? Ela falar uma coisa e o paciente retrucar. Então, eu acredito Uhum. que isso torna algo assim É. desafiador. É É. desafiador demais você fazer isso. Tem que ter uma certa coragem no início. De Mas é fato. muito bom, funciona E cara demais. de pau, coragem e cara de pau. No início é cara de pau. No início é. Justamente. Paulo, quer falar algo? É a questão que a gente estava vendo antes do enquadramento. O que o Zeg está fazendo aqui é justamente, ó, ele começou falando o que, que não é hipnose, ele está seguindo a mesma estrutura do pré-talk aqui. Ele está falando para a gente o que, que não é hipnose, o que, que os outros estão dizendo que é hipnose, como que as pessoas formalizam. E, gente, aqui a gente não vai fazer nada disso. Aqui a gente Uhum. vai classificar nessas categorias, que é a estrutura que ele fez também no, naquele livro da Teresa Terapia, Robles. não, terapia feita sob medida. Terapia feita sob medida, que é, olha, a gente tem a categoria da experiência da pessoa, a gente percebe a categoria que a experiência da pessoa tá, a gente faz esse raciocínio, Uhum. mas para a pessoa a gente não informa o que que a gente está percebendo, a gente utiliza isso. É, é isso, é isso. E aí, gente, anota, anota. Dentro da ericksoniana, um dos aspectos mais importantes que existem é você fazer a pessoa hipnotizada se notar como hipnotizada. A gente quer fazer, a pessoa vai estar em transe quando dentro dela ela se identificar como em transe, tá? Ivan, Antes do Ivan, é a pessoa que diz se ela está hipnotizada ou não, não é é o isso, não é o hipnotizador. hipnólogo. Ivan, Então, dentro desse conceito, uma coisa que eu gosto de fazer, que inclusive o Yuri falou aí da coragem de falar, é como se você estivesse denunciando, né? Ó, tô vendo isso está acontecendo. Eu gosto de, na verdade, criar um clima, uma expectativa muito grande, tipo assim, olha, em algum momento pode ser que alguma parte sua se manifeste de alguma maneira diferente. Eu não sei como vai ser, pode ser o seu ombro, pode ser sua mão, uhum, né? E você começa a criar essa tensão, a própria pessoa começa a entrar num estado em que ela começa a investigar o próprio corpo e essa expectativa vai criar alguma coisa. vai, de fato Então eu vai. não preciso nem eu ficar percebendo exatamente o que é legal perceber, óbvio, para usar, mas eu posso fazer a pessoa ser levada a A isso, isso. né? No fim, isso vai estar muito dentro do processo, justamente, Ivan. Gente, você vai criar esse símbolo, essas características que você quer antes, a pessoa vai reagir sozinha. E enquanto está reagindo, você vai impressionando ela ali dentro da própria experiência. É justamente isso.
Roberto, você Isaías, falou que a pessoa fala que vai ser hipnotizada, mas sempre induzida por você, né? o ideal é ser induzida por mim, Ah, justamente, por mim. Na verdade, o processo ericksoniano, gente, é um processo onde a gente vai ficar comunicando. É um processo onde a gente vai ficar levando a pessoa a ter reações. O processo ericksoniano é isso. É ter processos de comunicação indireto que geram reações no outro. No caso, involuntárias, né? Roberto, deixa eu só fazer um complemento aqui, cara, que eu acho Hum, interessante, que é uma sacada que eu peguei no tempo, que é o seguinte: você fez aí o processo da respiração. Se tem uma coisa interessante de usar, é a respiração. Porque a uhum, respiração, quando você coloca atenção nela, ela muda. uhum, Então, o que eu gosto de fazer, ó, em algum momento, de repente, a tua respiração pode ter uma leve mudança, e isso vai te informar que o teu inconsciente está pronto para ir para uma próxima uhum. etapa. A pessoa vai prestar atenção na respiração, vai mudar. Isso é verdade. Verdade. Isaías. Entrando nesse contexto aí, é interessante mesmo como estão colocando. O Yuri colocou, é bem complicado realmente, mas olha só, com a experiência que eu estou tendo e me aprofundando cada vez mais, eu atendi agora uma cliente que ela disse que ela não se permite, talvez ela não se permitiria ser hipnotizada. Uhum, Uma conversa, né, relacionada ao caso dela, à questão dela, aí eu deixei um pouco de lado e fomos para hipnose sem ela perceber. Então, eu evoquei alguns estados nela, tipo o peso dela. uhum, uhum, Não aconteceu nada, ela disse, não, nada. Mas como ela estava segurando o celular, aí o que foi que eu evoquei ali? Os nervos. uhum, Os nervos, como realmente ficam realmente enrijecidos, ela está segurando o celular e o interior dela, interior usei, não usei inconsciente. E uhum, também usei o sistema nervoso. E geralmente o sistema nervoso ele tem um controle que a gente também não tem, muitas vezes. Aí eu falando, evoquei quando percebi, vê só quanto você realmente está segurando o celular e está enrijecendo cada vez mais. uhum. Você Tente usou o passar o oposto. celular Ótimo. Tente passar o celular para outra mão e ver se você consegue. Ela começou a rir, pronto. Começou a rir, deu Ótimo. sinal que Uhum, funcionou. Então, foi isso. ótimo. Ótimo. Foi Isso é uma evocar. utilização, Isaías. Muito bom. É. E daí a gente pode se aprofundar cada vez mais, que realmente ela é hipnotizável logo ali de Uhum, primeira. Eu não sei se uhum, realmente a primeira ela é permitir. Eu não uhum. sei, mas é questão da gente, assim, bolar maneiras, ser criativo e invocar esses estados da pessoa. E Uhum, esperar que quando não respondeu, como não respondeu das pernas, respondeu aqui o nervo dela, porque ela estava segurando o celular, então ela estava no uhum. estado. E Sim, o inconsciente dela, o sistema nervoso dela estava no comando e não ela. sim. E você utilizou muito bem, Isaías. Parabéns. Gostei de ver. Gostei de ver. Gente, você tá fazendo uma indução hipnótica e você começa assim, relaxa, relaxa, relaxa. A pessoa não relaxa, ela começa a tremer de medo. O que que você vai fazer? Você vai utilizar e perceba você tremendo. Você não está decidindo tremer, é o seu inconsciente. Se concentra no tremer. E quanto mais você treme, mais você entra em transe agora. É o seu inconsciente te colocando em transe. Não tem falha aqui, porque a experiência que você está tendo, que é involuntária, vai ser classificada como hipnose e vai ser usada para te impressionar, né? Paulo Amaral. Qual é o nome dessa técnica? Eu tô tentando lembrar, que eu acho muito legal que o Ivan trouxe dentro da Ericksoniana. Qual? Essa que ele fala assim, que a gente usa no início, talvez, né? Pode ser que em algum momento você entre em transe, que você perceba uma mudança na sua respiração. Tem um nome isso, não tem, na Ericksoniana? Tá, você está falando do pod. Acho que é o E pod. não sei se você está falando da É. semeadura. Você pode estar falando do padrão do pod ou da semeadura, provavelmente. Eu acho que não era semeadura. A gente viu isso em algum dos seus cursos e eu estou tentando conectar. Em que momento Tá. que a gente viu isso? Eu acho que Depois não eu era penso direito semeadura, e é respondo. uma Aham, outra, um outro justo. nome aí que você trouxe O pra gente. pode é permissão, ô Paulo, é É a permissão. permissividade, mas não
É, a permissão, né? E ele faz parte do acompanhar também, né? Esse Faz. processo aí. Ao mesmo tempo que é uma comunicação injuntiva, porque quando eu digo você pode relaxar, na verdade eu estou querendo dizer relaxe. Comunicação injuntiva, era É uma isso aí que eu comunicação queria injuntiva. lembrar que a gente É, tinha visto. É isso mesmo. Obrigado. tamo junto. Isaías. Pegando aí a deixa, realmente o Ivan trouxe uma maneira da gente iniciar esses estados. Mas olha, posso estar até enganado, posso estar enganado. Mas desse jeito, como realmente eu já fiz, como o Ivan falou aí, é muito legal. Mas olha só, Roberto, eu acredito que você, Roberto, já faz um pouco mais avançado. Como? Quando a gente pede para a pessoa observar que em algum momento ela pode ou não, né, acontecer algo involuntário, assim. Eu já vi, Roberto, que você já vai direto na questão. Olha, Uhum, você no seu dia a dia, quando você está lavando a louça, você não tem uhum, percebe o que está realmente fazendo, mas está fazendo. Quando está dirigindo um carro, você está no seu automático. E olha só uhum. como é que as coisas estão acontecendo. Então, já está acontecendo É, e é não vai verdade. acontecer. E daí ela vai querendo, ela vai acreditando mais ainda de que realmente pode coisas acontecerem. Uhum, Diferente o que se há mais ainda e vai acontecer, é, que ela vai estar mais crente que vai acontecer. justamente, justamente, é isso Claro. aí, Isaías. Pois é, então tem uma prévia, mas Roberto, eu acho que você já vai mais à frente, já dizendo Uhum, exemplos que realmente está acontecendo, e não que ainda uhum, vai acontecer. Então tem exemplo que sim. está acontecendo e faz ela ficar mais É. firme que vai acontecer. É, e junto com isso, quando fala isso daí já envolve o Prime. Força a acontecer ainda mais também. É isso aí. É justamente. Paulo. Quero agradecer, Roberto. Os livros do Zweig, o melhor é sempre o próximo. Muito bom, gostei demais. Concordo, Gostei. tamo junto. Concordo. Nossa, e hoje em dia eu leio o Zag e minha visão é outra. Efetivamente. Eu achava o Zag tão superficial antigamente. Hoje eu leio e falo assim, meu, esse cara é muito foda. Concordo. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar os últimos 5 minutinhos. Vamos ler mais um trechinho aqui. Tá. Ahn, Do ponto de vista do paciente, mudanças subjetivas discretas. Ah, tá, eu já li isso aqui. Tá. Da perspectiva do cliente, a hipnose é a reunião de alguma combinação dessas 5 experiências. E aí, gente, ele vai apresentar 5 experiências que quem está passando deve ter para classificar isso como hipnose. A gente vai ler só o primeiro aqui hoje. A primeira é uma experiência de ter uma consciência modificada. Em resposta à indução, os pacientes frequentemente relatam alterações nos processos cognitivos, incluindo atenção e concentração. A atenção pode ser transformada em diversas direções, como focada, ou difusa, ou interna, ou externa. Pode haver um aumento da atenção ao momento presente. A concentração pode parecer mais nítida e sem esforço. A consciência sensorial pode mudar. Pode haver um foco extraordinário em uma única experiência sensorial ou a combinação de experiências sensoriais, com a exclusão de todas as outras. Os pacientes podem se concentrar na visão, na audição, no tato, no olfato ou na própria percepção. Pausa. Tá, gente. Na hipnose de Hellman, a gente geralmente vai trabalhar com um tipo específico de transe, que é aquele transe de relaxamento com uma atenção altamente focada e para dentro, o que a gente chama de in time. Né? Na ericksoniana, não obrigatoriamente. Primeiro, a gente pode ter aquela concentração que é focada, mas principalmente também a concentração que é difusa. Sabe aquele estado que você entra quando você está viajando, você está no banco de trás do carro ou do ônibus, de repente a sua mente divaga? Isso é uma concentração difusa. Né? Do mesma forma, eu posso ter aquela concentração para dentro, que é que a gente usa geralmente na Djalma, mas existe a concentração externalizada, que é essa concentração que você está agora. Você provavelmente agora, quando me ouve, você está em um transe de uptime. Você está focado externamente no que eu estou falando. Para Elman, isso aqui não é muito hipnose. Para Erickson, é. O pessoal da comédia usa muito também essa questão de modificação da tensão, porque para dar o punchline da piada, eles precisam construir a tensão para depois Da quebra de desarmar a expectativa. tensão.
É verdade, é verdade. Inclusive, gente, já fica uma dica aqui. Hipnólogo que aprende stand-up é melhor hipnólogo. Saibam disso. Saibam disso. Se você assiste vídeo dos melhores stand-uppers brasileiros, você tá dois aqui. Não são os melhores obrigatoriamente, mas são dois que a gente vê aplicando ancoragem, todos esses conceitos de hipnose. O Thiago Ventura e o Afonso Padilha usam muito isso. Você vê que o Thiago Ventura, ele usa loops alinhados, então ele conta história dentro da história. Lá na frente, ele revive a primeira história para disparar gatilho. Então eles usam palavras que viram gatilhos, que eles estão usando em outras piadas, expressões faciais para disparar gatilhos. São aspectos conversacionais, né? Para Elman e para Erickson, isso é hipnose. Ah, o Dave Chappelle é o pai, né? É o pai dessa galera. Vamos, vamos lá. Pode haver. Ah, tá, eu já li isso daqui. A orientação importante é que a consciência seja significativamente modificada. Para algumas pessoas, a mera modificação da atenção é um critério suficiente para dizerem: estou em transe. Não é necessário que a atenção seja focada internamente, como é de costume nas abordagens tradicionais. Ou seja, aqui em Erickson, você pode estar falando comigo e em transe, né? Alerta e olhando para mim. De fato, sujeitos hipnotizados podem estar hiperalertados, ou seja, estimulados, gente. A pessoa em transe não precisa estar obrigatoriamente relaxada. E externamente conscientes, no que poderia ser chamado de estado hiperempírico. Nem mesmo é necessário que os pacientes sejam passivos. Existe o chamado transe alerta, transitivo alerta. A hipnose foi induzida enquanto sujeitos continuaram a pedalar bicicletas ergométricas. Essa experiência da bicicleta ergométrica já foi feita algumas vezes, inclusive pelos pesquisadores de Stanford. Tanto o Weissenhofer e o Hilgert, gente, que foram os caras que criaram a escala de Stanford, eles botavam um áudio de indução e depois eles começavam a dar sugestão e verificar que tipo de sugestão reagia, que tipo de sugestão não reagia. Eles faziam, sei lá, com 500 pessoas e verificava, 100 pessoas reagem esse tipo, 50 pessoas esse outro tipo, 300 pessoas esse outro tipo de sugestão, e aí a gente sabe a parcela de pessoas que reagem a tal tipo de sugestão e por aí vai. Surgem as famosas escalas, né? Esses mesmos pesquisadores, eles pegam essas pessoas, fazem elas pedalar em bicicletas ergométricas e depois começam a dar as mesmas sugestões. E o que eles descobrem? A pessoa que está pedalando em bicicleta ergométrica, ou seja, está estimulada e não relaxada, reage a todo tipo de sugestão. A pessoa pedalando em bicicleta ergométrica gera anestesia, gera alucinação negativa, gera dissociação de personalidade, da mesma forma que se tivesse relaxada. E aí, hipnose é relaxamento? Não. É óbvio que não. Se ela acontece com eu estimulado, ela não é relaxamento. É óbvio, né? Bom, é isso, gente. É isso. Vamos parar por aqui. No nosso próximo encontro a gente segue, gente. Galera, avisos paroquiais antes da gente terminar aqui, tá? Galera da mentoria em grupo. A próxima mentoria vai ser no sábado que vem e não na terça, porque a gente vai fazer exercício. Então eu vou pegar o dobro do tempo da mentoria para a gente praticar a integração de partes, que é o tema que a gente está trabalhando, tá? Quarta-feira que vem, vamos ter o grupo de estudo de quarta, sexta que vem, grupo de estudo de sexta. E, gente, eu tô com o meu curso de clássica aberta, tá? Eu vou estar dando um curso que fala especificamente das bases da hipnose, só que trazendo um viés moderno da hipnose, que é o modelo sociocomportamental. Então, assim, é um curso que é hipnose do zero, mas por mais que você já saiba hipnose, você vai estar aprendendo uma nova forma de entender e de fazer hipnose nesse curso, tá? Quem quer aprender hipnose comigo, gente, esse é o nível 1. Basicamente é isso aí, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí pra vocês e tchau, tchau. Até logo. Valeu. Valeu, Tamo Roberto. junto. Para Valeu. todos. Valeu, pessoal. Bom dia aí. Bom fim de semana. Valeu, Bom fim de pessoal. semana. Até mais.